Ei, gente do Instagram, daqui a pouco do YouTube. Hoje é dia de aula aqui, ó. Dia de aula online. Nós estamos ministrando aula aqui. Cadê? Deixa eu aparecer aqui. Aí. Dia de aula online. Não tá aparecendo aqui ministrando aula. Então a gente tá aqui. Vou ministrar essa aula aqui para eles aqui na plataforma GautMeet. Eu tô dando aula terapia do sistema familiar. E aí eu vou falar um pouquinho com vocês, mas eu não vou ficar olhando para vocês não, tá? Vou ficar olhando para eles. Então, recapitulando aqui o que a gente aprendeu antes do almoço, hoje nós aprendemos novos conceitos da terapia sistêmica familiar. Então, é entender a psicanálise pela visão sistêmica. E aí a gente tem que entender que o paciente sintomático é o que vem para análise. O psicanalista com abordagem sistêmica, ele tem que ter o olhar do todo, porque se ele não olhar o todo... Gente, desliga o microfone. Quem tá... Iago, por favor, desliga o microfone de quem tá aberto. Tá dando barulho aqui. E quem não tiver essa abordagem tem que entender que todo paciente que chega, ele chega com sintoma da família. Você tem que entender o sistema familiar. E o objeto de vocês vão ser a família. E a família é um sistema que, segundo essa frase do Hipócrates, as partes de um organismo formam um circuito, portanto, toda parte é um começo e um fim. Então, toda parte ela é um começo e um fim. E o ólon é um todo, mas ao mesmo tempo o ólon é uma parte. E nós somos movidos por 4 gerações, e essas 4 gerações tem que ter o acompanhamento do psicanalista. A gente deu essa matéria no início da manhã, agora a gente está começando na parte da tarde, retomando isso. Qual o papel que tem que ter o psicanalista com essa abordagem sistêmica? A frase do Castanheda: você tem que ser implacável, mas encantador. Implacável é diferente de cruel. Seja esperto e simpático. Esperteza é energia sutil. Seja paciente, mas ativo. Paciência é esperar pelo outro. Seja doce, porém letal. Doçura é diferente de permissividade excessiva. São as características dessa frase do Castanheda. E aí aqueles livros que eu já dei de manhã para vocês, e os livros que vocês vão ter que ler para o mês que vem, mês que vem, nós vamos ter o próximo módulo. Vocês vão ter que ler o livro Quem Ama Não Adoece e vão ter que ler o livro O Poder da Solução. Porque você tem que entender, quem ama não adoece quem? Quem ama você não adoece. As pessoas com autoestima, elas não vão adoecer. E agora nós vamos para uma outra parte da aula. Nós vamos entender o ciclo evolutivo que acontece das famílias. Todas as pessoas, elas nascem numa família de origem. Essa família de origem, ela pode ser patriarcal ou matriarcal. A família de origem que é patriarcal, ela tem como centro o homem. A família de origem que é matriarcal, ela tem como centro a mulher. E quando você sai dessa família de origem, você constitui uma nova família, você começa a família nuclear. Então são 2 pessoas que começam a família nuclear. Uma que saiu de um núcleo e outra que saiu do outro núcleo. Essas pessoas que começam a família de origem, saíram de um núcleo do outro, elas vêm carregadas de questões emocionais, e essas questões emocionais, elas vão tendo o entendimento que elas vão ser inseridas em tudo aquilo que elas aprenderam no núcleo familiar delas. E aí elas também vão trazer os conteúdos da comunidade que a família de origem estava inserida e as informações que estavam inseridas na sociedade. E uma frase que eu gosto muito: somos influenciados pela forma como percebemos o mundo e entendemos o mundo. Mas a gente tem que entender uma regra básica da vida. E a regra básica da vida é o seguinte: a vida não respeita intenções. E você é o único responsável pela sua vida. Logo, faça por merecer. Porque a sua família, ela não vai ser responsável pelas suas questões. Quem é responsável pelas suas questões é só exclusivamente você. E nós somos, uma frase do Aristóteles, nós somos o que repetidamente nós fazemos. Portanto, a excelência não é um feito.
A excelência é um hábito. E para que esse hábito aconteça, você tem que fazer várias vezes. E se você tiver muitas acusações na sua cabeça, que vem do seu inconsciente, do seu iceberg, com as informações que você teve ao longo da vida, de várias informações que te destroem, você não consegue sair do lugar. Por isso que a gente percebe, principalmente nesse momento da história que a gente está vivendo. O momento da história que a gente está vivendo é um momento que a gente tem uma doença real, mas ela é invisível. Porque você, por mais que você lave a mão, você não vê o vírus. É diferente de um mosquito da dengue ou chikungunya. Então esse vírus está fazendo com que as pessoas tenham mais transtorno de ansiedade generalizada, mais fobia específica ou fobia social. Elas têm o desenvolvimento da neurose, da compulsão, elas estão transformando mais em atos de repetição as questões dela e elas estão adoecendo. E automaticamente também aquilo que eu vivo falando para vocês, as pessoas ficaram mais agressivas nessa quarentena. Por incrível que pareça, as pessoas estão mais dentro de casa, mas elas estão mais agressivas. E eu vou explicar agora a teoria do Duval. Duval, em 1962, ele criou oito ciclos da evolução da família na Terra. A primeira evolução é quando tem um casal. Um casal sem filhos é um comportamento. O casal, quando nasce o primeiro filho, já é completamente diferente. Então, nós vamos explicar essas 8 fases. O primeiro, o casal, ele vem cheio de crenças, valores e princípios, e eles trazem para dentro do casamento todos os sentimentos errôneos que eles tiveram dentro da casa deles. Então, a gente traz para essa nova constituição, traz para essa nova família que se constitui, tudo que foi colocado dentro da nossa inconsciente, e o sucesso da família vai depender do quanto os seres humanos estão habilitados para poder desconstruir seus traumas, suas feridas, suas dores. E esse é um processo analítico. O processo analítico é exatamente esse aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. O processo analítico é exatamente esse aqui. É você ver o que tem de fato no seu inconsciente, que é seu, que você pode resolver no processo de análise, ou que você está fantasiando. Então eu gosto muito do livro do Robert Niachik, que é um livro que eu peço para as pessoas lerem, que diz o seguinte: as pessoas, elas trazem para dentro de qualquer relacionamento questões que são reais e elas trazem questões que são só emocionais. E você tem que aprender a separar. Se você tem um problema de banco, de falência, não adianta você ir fazer análise. Porque se você for fazer análise com problema de banco, é surtante. Você tem que, de repente, até fazer análise, mas no primeiro momento, se você tem um problema financeiro, você tem que ir para um banco resolver pagar suas dívidas. E aí você pode fazer análise porque você transformou a dívida, por que você transformou essa coisa de gastar, que vem objetivamente do seu psiquismo. Então, problemas reais, soluções reais, problemas imaginários, soluções que são fantasiosas, e problemas psíquicos, soluções psíquicas. O ideal da vida é que você busque descobrir por que você está tendo aquele problema financeiro e busque descobrir a causa. Porque uma das coisas que eu mais atendo em casamentos recém-casados, são pessoas que elas entraram nos casamentos com um pensamento idealizado que o casamento é uma porta mágica de felicidade, que nunca vai ter problemas. Triste ilusão. Todo casamento é cheio de problemas, porque você traz toda uma carga de informações da família de origem, da família patriarcal, da família nuclear, de toda a construção daquele meio seu, e você se junta com outro meio. Aí eu gosto dessa frase do Freud. Existem momentos na vida que a gente perde as palavras, perde o sentido, e parece que tudo é inútil. Por mais que a gente pense numa forma de empregá-las, elas parecem não servir. Então a gente não diz, a gente apenas sente. Esse é o momento que a gente tem que simplesmente buscar soluções da vida. E é aquilo que eu já falei na parte da manhã para vocês, agora eu vou repetir. As pessoas chegam a sentar na frente de um advogado quando elas não lidaram bem com o seu psíquico. Se as pessoas lidarem bem com o seu movimento psíquico, com as suas questões emocionais, o trabalho do direito acaba. Só que, infelizmente, as pessoas preferem resolver as coisas de uma forma omissa, sem ver, sem falar e sem ouvir.
Então, muitas famílias tentaram fazer de conta que não tinham os problemas, jogaram para debaixo do tapete. Um livro que eu sugiro a vocês lerem rápido, na verdade são esses 6 livros que eu sugiro a vocês lerem. Mas o livro que eu sugiro também, principalmente se é casado, você está tendo conflitos, ou se você já é um pastor ou um padre, igual nós temos pastor e padre na turma, você lê Minhas Razões, Suas Razões. Você vai entender de relacionamento e você vai entender da estrutura da teoria do Freud, que chama teoria estrutural. Você vai entender do id, você vai entender do ego e você vai entender do superego. E na vida só vai ter sucesso na vida, quem conseguir entender e passar desses 2 primeiros anos de casamento, que são os anos que parecem ser os mais maravilhosos, mas são os mais difíceis. Então você tem que passar por esses 2 anos iniciais, antes de ter filho, aprendendo a administrar seu psicológico. Porque quando o filho chega, vai ser muito mais complexo você aprender a administrar o seu psicológico para lidar com o psicológico do seu companheiro ou da sua companheira. Que na hora que os filhos chegam, filhos são iguais animaizinhos dentro de casa. Eles dependem 100% de você. Eles dependem de você para sair, para fazer cocô, para tomar banho, para tudo. E o animal doméstico não é assim? Então, você tem que ter, por mais que você tenha euforia que você vai ter filho, que tudo vai ser lindo, vou dar uma triste notícia para você. O filho é muito lindinho, vai ser muito desejado, muito amado por você. Mas eles trazem consigo uma responsabilidade muito grande. Eles trazem consigo um senso de você nunca mais ser uma pessoa que foi sozinha na Terra. A partir de agora, você sempre vai ser uma pessoa que tem uma característica de 2, ou de 3, ou de 4, dependendo da quantidade de filhos. E nós temos que ter uma consciência. Muitas mulheres e muitos homens não têm característica da paternidade, porque a gente tem que aprender uma coisa que muitas pessoas ainda lutam. Não existe instinto maternal. O ser humano não tem instinto maternal. O ser humano tem uma construção que ele faz, e ele faz paulatinamente, de forma bem tranquila, bem ao longo da época da vida dele. Ele faz de uma forma que faz com que ele entenda que essa construção é uma construção que demora, que é lenta, que é devagar. E essa construção muitas pessoas não querem fazer. Então a minha sugestão é melhor certas pessoas não terem filhos, porque elas não vão conseguir desenvolver isso. Uma outra coisa que tem que ser falada hoje, muitas das pessoas que estão tendo depressão pós-parto, nasceu o bebê, ela teve depressão, aquele filho não foi tão querido, não foi, porque na hora que você se depara com um problema, aí você quer fugir do problema, e uma forma de fugir inconscientemente é através da depressão pós-parto, mas isso é algo que está no seu inconsciente, não é algo que está no seu consciente. Um outro trabalho que dá, nossa, Cássia, mas você só está falando dos trabalhos da família? Esse é o papel de uma professora de psicanálise, esse é o papel de uma professora de psicanálise com abordagem psicanalítica, esse é o papel de uma professora de psicanálise com abordagem psicanalítica e sistêmica, que fala do sistema familiar. Uma outra fase da família que dá muito trabalho são os filhos de 2 a 6 anos. Porque nós temos que entender que nessa idade os filhos estão indo para a escola. Só que escola não é o local que os filhos vão ser educados. Educação, eles acontece dentro de casa. A educação não acontece na escola. A escola, ela é responsável para poder ensinar, porque é a primeira unidade terapêutica, a primeira unidade que faz com que as pessoas tenham a capacidade de se resolver é a família. A segunda unidade que pode participar, às vezes, com a ajuda dos filhos, aí sim é a escola. Hoje a gente percebe essa inversão de valores muito grande, onde a escola está tomando o local de paternidade, maternidade, e a família está tomando lugar de local que os filhos vão para dormir. E aí a gente vê por que a juventude está do jeito que está. É muito prova disso. O quarto ponto da família, o quarto ciclo da família, são quando os filhos estão de 6 a 13 anos.
6 a 13 é aquele período que o filho fica até bonzinho, que é a fase da latência lá do Freud. Ele já saiu da fase oral, da fase anal, da fase fálica. Vamos imaginar que ele declinou do complexo de Édipo. Vamos imaginar que os pais são maduros, que ele declinou, que ele fez o corte da castração, porque o declínio do complexo de Édipo é quando faz o corte da castração. Vamos imaginar que isso aconteceu. Imaginando que isso aconteceu, o ser humano introjetou o superego, a lei, os valores, a censura, a moral, e ele vai ser um ser humano que vai saber se constituir na vida quando ele entrar no 4º ciclo da vida, que é o início da adolescência. Então, o ser humano, quando ele nasce da barriga da mãe para a barriga da família, é o primeiro nascimento que o ser humano tem. Depois ele nasce da barriga dessa família para a barriga do mundo. Então é o 2º nascimento. Quando o adolescente, a palavra adolescente quer dizer crescimento ou quer dizer também adoecimento. São traduções, são etimologias da palavra. Então todas as vezes que você tem um adolescente de 11, 12 ou 13 anos, começando ali a primeira adolescência, você tem que lembrar que ele está crescendo, mas ele também está passando por um processo de sociabilização e ele sofre muito bullying, porque ele era uma criança e ele começa a espichar, começa a nascer espinho, o cabelo começa a ficar estranho, então ele começa a sofrer muito bullying, e se a família não tiver estrutura de lidar bem com esse bullying que os filhos sofrem, ele vai entrar no 5º ciclo da vida, que é o adolescente. Então a gente tem a primeira adolescência, que vai ali até 13, 14 anos, 15, então vai de 11 até 15 anos. Nós temos a segunda adolescência, que vai de 15 até 20, e nós temos a terceira adolescência, que vai de 20 até 25, porque a adolescência é uma constituição que começa com os 11 e acaba com 25 anos. Ah, não concorda, vai estudar os livros, vai decorar tudo, vai aprender tudo, porque são os cientistas do psicológico que já chegaram a essa conclusão, que hoje a adolescência se alargou, porque hoje a velhice também se alargou. Olha, eu tenho 59 anos, mas com energia de 56, sei lá. Então, lógico que não, com a energia eu acho que de 30, eu tenho energia de 30. Eu vejo que eu tenho mais pulsão de viver do que as pessoas que às vezes são jovens, porque essa energia tem a ver com a energia vital que está dentro de você, tem a ver com a sua pulsão de vida, tem a ver com o desejo que você tem de transformar os outros. Para você entender sobre essa energia que eu estou falando, você tem que parar e analisar: será que eu tenho vontade de transformar o outro? Será que eu tenho vontade de fazer o outro se tornar um ser humano melhor porque eu já consegui? Então isso é característica da energia vital que está dentro de você, que vem do id, que é uma coisa lá que é pulsional, que é pulsão de vida. Então, entendido que a adolescência acaba com 25 anos, a gente tem agora o entendimento do que foi passado muito até 69. Eu sempre falo para os outros que eu fui criada no regime militar. Sendo criada no regime militar... Deixa eu botar para carregar aqui, rapidinho, peraí. Ai, peraí um pouquinho. Tá. Vou botar para carregar aqui. Eu, sendo criada no regime militar, eu não tive dificuldade nenhuma de fazer esse corte da castração, porque eu tive um pai que fez o corte da castração, eu tive uma mãe que fez o corte da castração. Fazer corte da castração não é bater, fazer corte da castração é o filho entender que existe uma regra, que existe um limite, que existe uma lei, que existe um princípio de ética, de moral. E aí eu vou mostrar para vocês aqui do YouTube também essa figurinha aqui, ó. Nos anos 69, a escola e os pais cobravam do filho que notas são elas. Depois do ano 2009, começou a se cobrar dos professores que notas são essas. E aí começou a inverter. Hoje tem um movimento que a gente vê desses adolescentes, desses jovens, que não foram frustrados pelos pais. Uma das características de acontecer a angústia da castração é frustrar o pai. Frustrar o filho. O filho tem que ser frustrado ali de 3 a 7 anos, porque ele quer estar enamorado do genitor contrário a ele. Se é menino, quer estar enamorado da mãe, se é menina, quer estar enamorada do pai. Então essa é a primeira frustração que ele tem que entender, que aquele pai é da mãe, aquela mãe é do pai. E essa frustração não acontece porque eu vejo muitas pessoas casando e não tendo uma resolutividade psíquica, e com isso os filhos não amadurecem. Filhos não crescem, os pais não amadurecem, e com isso a família fica ali no mesmo estado, fica homeostática. Família homeostática vai ter várias patologias.
no início da manhã, tá até aqui no story ainda que eu botei. Eu passei o videozinho do filme Hurricane Man para eles no momento que o Elton John chega no grupo de terapia e depois no último momento do filme, quando ele resgatou a criança dele interior e ele aí já cresceu. O Elton John era filho de uma mãe narcisista com pai ausente, ele teve vários relacionamentos patológicos, ele teve várias... Isso tudo ele fala no filme. E isso aí é o espectro da família de hoje em dia. Dependência por remédio, dependência por comprar, dependência afetiva, dependência por drogas, tentou suicídio e ele não conseguia sair. Um cara cheio de talento, um cara... Porque é aquela frase do Peter Drucker, cabe bem nesse local. As pessoas têm tanto talento, que às vezes elas são contratadas para estar nos locais. Mas elas são demitidas porque elas não sabem lidar com o psicológico delas. Elas estão fora do eixo. Elas se colocam numa condição que elas acham que elas têm mais direito que elas têm. E direitos e deveres são uma questão que é construída dentro de casa. Pais que não querem frustrar os filhos, igual essa figurinha que eu mostrei para vocês aqui, os pais que não querem frustrar os filhos vão crescer e vão se tornar tiranos. E pais têm que ter esse cuidado de frustrar os filhos para que aí sim, quando o filho tiver com de 25 a 40 anos, que é jovem, o jovem é de 25 a 40, de 11 até 25 é adolescente e de 25 a 40 são jovens. E os jovens, eles precisam partir, porque a característica da maturidade da pessoa é quando ela consegue estudar, ela consegue concluir seus estudos, ela consegue ganhar dinheiro com o que ela estudou, ela consegue ter um relacionamento estável, um relacionamento que dure mais de 3 anos, porque são as características da maturidade da psicologia comportamental cognitiva. E quando elas conseguem, aí elas casam e elas vão ter um filho. Aí vocês devem estar falando, gente, mas você não acabou de falar que os seres humanos que são narcisistas é melhor que ele não tenha filho? Mas aí narcisistas são pessoas que não são maduras psiquicamente, são pessoas que são as eternas vítimas, são os manipuladores. Aproveitando, no dia 7 de maio eu vou dar uma aula lidando com as pessoas abusivas, que eu vou falar do agrupamento B, lá do DSM-5, Cluster B. E é para você entender como que a gente está vivendo. 50% da população hoje em dia, ela é narcisista. Mas ela é transtorno narcisista? Não. Transtorno talvez seja um 12, 13%. Ela tem traço narcisista, ela tem características narcisistas. E essas pessoas que não foram frustradas lá no passado, elas constituem família, aí ela se apega ao filho ou se apega à filha, e quando o filho quer partir para um novo casamento, ele simplesmente vai ter o ninho vazio, porque ele sente que ele está perdendo o filho, ele não sente que ele está ganhando uma pessoa. E uma outra característica que está acontecendo demais hoje, são pessoas porque adolescente acaba com 25 anos, mas são aquelas pessoas que estão com 35 anos, estão dentro de casa ainda estudando para concurso, concurso não vem, estudando para concurso, e aí é dito pela psicologia que são adultos com características de adolescente, aí chama adultocentes. E esse ninho vazio, ele pega aqueles casais que nunca se deram bem, aqueles casais que a mãe acabou se apegando ao filho e o pai acabou se apegando à filha, e aí o filho ou a filha casa, constrói, rompe com essa família, ou então vai morar fora do país, ou vai para outro local, porque isso é uma das características dos filhos que rompem. Às vezes eles precisam viajar lá para o Canadá, para muito longe, para romper. Só que romper é aqui dentro, né? A gente pensa que romper é fisicamente, não, mas romper é aqui dentro. E o que acontece? Os pais começam a perceber que eles não tinham relacionamento, que eles não tinham um bom relacionamento. E esse senso de solidão, que ele veio muito construído com as fantasias, que esses casais viveram muitas fantasias. Hoje eu estou atendendo muito, hoje não, nesse dia de hoje não, mas essas 2 semanas que eu vivi, eu nunca atendi tantos casos de violências domésticas. Violências de filhos com os pais, violência de marido com a esposa, violência de esposa com o marido, assim, maridos que aceitam a esposa também bater, esposas que aceitam. Foi uma sequência de casais e de famílias que eu atendi, que eu fiquei assustada. E o que me fez ter um alerta? Talvez a não quarentena fazia com que as pessoas não precisassem pensar na vida delas, que elas viviam da sublimação, elas viviam da ilusão que elas não tinham problemas.
E aquilo que eu sempre falo, não faz análise quem tem problema. Problema todos nós temos. Faz análise quem quer resolver problema. Nós temos que aprender a resolver nossos problemas. Se a gente não resolver nossos problemas, nós vamos ficar patológicos. E as pessoas estão vivendo essas fantasias. Não tem problema ser jovial, não tem problema ter força. Eu gosto demais da Constância Pascolato, admiro muito ela. Acho que ela tem uns 80 e poucos anos, uma mulher chique, jovial. Mas isso é diferente dela querer pegar o espaço lá da filha dela, ou querer pegar o espaço da neta dela, ou querer pegar o espaço da bisneta dela, que ela já tem bisneta com 15 anos. A gente tem que entender essas questões e ir evoluindo. Outra coisa também, eu já até falei de manhã para eles, mas eu vou falar para vocês. Eu tô percebendo que as mulheres e os homens, nesses 50 dias em casa, eles têm ficado bem baqueados fisicamente. Mas por quê? Porque antes tinha os recursos, botox, dermatologista, fazer unha, fazer cabelo, pintar sobrancelha, pintar o cabelo. Não é que não tenha que fazer, não tô falando isso. Mas isso às vezes, será que não era um mecanismo de fuga? Isso às vezes, será que não era uma realidade fantasiosa que a pessoa está vivendo? Todas as vezes que a gente nega a realidade, tem uma hora que a gente não aguenta mais e a gente surta. Tem muita gente me pedindo para fazer a posição ontem do Moro, do Sérgio Moro, que saiu, uma pessoa que eu admirava, já estou botando no passado. E eu percebi ontem naquela banca, quando ele fez o discurso dele 11 horas, ele não olhava para frente, isso é meio estranho. Eu analisei ele pelas microexpressões faciais, eu fiquei meio assustada. Estou esperando o Metaforando fazer a análise dele, talvez demore. O discurso do Bolsonaro, 5 horas, foi um discurso... Os dois se atacaram. Eu vi os dois se atacaram. Muitas pessoas pedindo para mim fazer o comentário. E o PGR já está fazendo avaliação para ver se tudo que Moro falou é verdade. Eu não tenho político de estimação. Eu só não quero que a esquerda volte para o país. Eu não tenho político de estimação. Eu não defendo o Bolsonaro cegamente. Eu não tenho idolatria para o Bolsonaro, nem tenho idolatria pelo Moro. Tenho admiração pelos dois, pelo trabalho que o Moro fez até o dia de ontem, mas não estava na hora de fazer isso. Assim, não está na hora. Até que ponto isso que está acontecendo, eles estão esquecendo de nós, brasileiros. Então, ontem eu me assustei muito com a atitude do Moro. Às 5 horas eu vi um discurso do Bolsonaro, um discurso mais de coração. E eu vi o Moro mais frio. Porque o senador aqui do Espírito Santo garantiu no dia anterior que ele não tinha pedido... não tinha saído, que aquilo foi um blefe da mídia, e na verdade ele tinha pedido, e aí quando apareceu no Jornal Nacional ontem, que eu não vejo Rede Globo, quando ontem apareceu ele botando o print da Carla Zambelli, que é essa deputada federal, que ele foi padrinho do casamento dela, e ela ligou para um amigo, padrinho de casamento, e ele botou o print do Bolsonaro. Aí eu falei, ferrou tudo, esse Moro tá com pau ferro e com ferro ferido. O que o Vaza Jato fez com ele, Bolsonaro abraçou ele, botou do lado e defendeu, quando a Vaza Jato quis destruir o Bolsonaro e o Dallagnol. Então eu vi muita coisa, mas eu ainda quero que o PGR diga se todas as acusações dele são verdadeiras ou falsas. Se for verdadeiras, eu vou ser a primeira a falar, realmente o presidente da República não é honesto, mas o que eu estou avaliando de uma forma bem empírica, uma forma só de entender o emocional, eu tô vendo que nesse momento agora da história, nesse recorte da história, eu vi o Moro com atitudes estranhas. Você deixou de admirar ele? Eu admiro ele até 11 horas da manhã de ontem. Tudo que ele fez de 11 horas da manhã até a noite, ele me deixou muito assustada. Ah, você é Bolsonaro cega? Não, não sou. Se Bolsonaro tá errado, não sei se é motivo para impeachment ou não, se ele tiver errado. Só que eu digo o seguinte, não tá na hora de eu fazer esse vídeo ainda. Eu quero ver mais, eu quero ter mais informações. Mas eu digo para vocês que a análise das microexpressões faciais do Sérgio Moro, esse juiz exemplar, que talvez não soube ser ministro. E outra coisa, sou ainda presidente da República até o dia que eu perceber, se for provado, que, assim, eu nunca vi ter essa confusão nesses 41 anos que eu voto, porque trocou um ministro. Porque se fosse corrupção, aí a gente não teria escapatória. Então, foi só uma troca de ministro. Feito o comentário, volta para a aula. Caso você faz esse comentário na sala de aula,
nós temos que falar da realidade que a gente vive. Nós temos duas realidades. Qual será que está com a verdade? Eu penso que o Bolsonaro me mostrou mais verdade do que o Moro. No dia de ontem. Porque o dia de ontem era um dia que eu não queria ter vivido. Era um dia que eu preferia que não tivesse existido. Eu ainda não estou acreditando. Eu estou na negação ainda de acreditar que o Moro vazou. O Moro vazou. Picou a mula. E aí, eu tô vendo até a Haddad defendendo o Moro. Quando que na minha vida eu vi a esquerda, que ele prendeu os corruptos da esquerda, estão defendendo o Moro. Tem muita coisa aí pra gente ver. Vamos tentar nos acalmar e vamos manter o equilíbrio. Então, nós precisamos entender que essa característica dessa juventude toda que tá meio perdidinha na terra é porque são pessoas rasas, são pessoas que não têm fidelidade de amigos, e amigo é coisa para se guardar dentro do coração. Amigo é coisa para se guardar dentro do coração. Amigo você constrói dentro de casa, amigos são aqueles que você escolhe para ser seu irmão, e todas as vezes que eu pude olhar para as atitudes do Bolsonaro, eu vi Bolsonaro levando ele para estádio de futebol, apoiando ele na época que ele estava sendo condenado e estava assim destruindo a carreira dele para trás. E isso acontece só com pessoas que têm bons valores. E esses bons valores, eles são construídos dentro de casa. E muitas famílias, hoje em dia, o 8º ciclo da vida são as famílias idosas. Muitas famílias estão botando os idosos para morrer no gelo, para morrer nos asilos, para morrer nas casas de repouso, igual o estudo científico que faz do esquimó, porque o esquimó tem um estudo científico que fala que ele bota o idoso para morrer no gelo. E hoje as casas de repouso, as casas de repouso, hoje os asilos são os gelos que estão botando os idosos. Aí volta um pouquinho. Será que você teria coragem de botar seu pai e sua mãe para morrer no gelo ou na casa de repouso? Talvez esses pais que estão morrendo no gelo da casa de repouso, estão morrendo nos asilos agora. Aqui em Vitória teve um asilo que morreram 5 velhinhos do Covid, que eles estavam ali abandonados pela família. Será que esses pais, quando eles eram jovens, eles acolheram filhos? Porque filhos que são acolhidos pelos pais, filhos não têm coragem de botar eles para morrer no gelo. No gelo hipotético, daí o estudo científico do esquimó, que bota os filhos para morrer no gelo. Estudo científico que bota os filhos para morrer no gelo. Então, essa é a verdade. E hoje a gente está vivendo 3 gerações assim, 3 décadas, muito rápido. Então até 30 anos é um período, depois de 30 60, depois de 30, 60, 90. Então você vive 3 ciclos. É óbvio que tem as exceções, é óbvio. Silvio Santos está aí para provar que ele já está rompendo a barreira dos 90. Mas essa doença veio para mostrar até que ponto a sua família é uma família que você cuida. Até que ponto você tem cuidado das pessoas. E a experiência humana está cheia de exemplos de pessoas que aproveitaram a vida delas quando elas estavam já na 3ª etapa da vida. E eu gosto demais da frase do Balzac. Vocês sabem que a mulher balzaquiana era mulher de 30 anos, 30 anos, era considerada velha. Isso na época do Balzac. E o Balzac escreveu isso aqui: pelo fato de se envelhecer, não se pode deixar de rir. Mas se você está deixando de rir, aí sim você está envelhecendo. Porque a capacidade de maturidade das pessoas é quando elas têm capacidade de rir, sabe de quem? Não é do outro, não. Não é do outro, não, gente. É quando elas têm capacidade de rir delas mesmo. Capacidade de rir. E eu me assusto muito com as pessoas que não sabem rir delas. Eu me assusto muito com as pessoas que não têm capacidade de rir delas. Eu me assusto muito com a capacidade das pessoas que simplesmente não têm a maturidade de rir dela, de fazer graça com ela. Vou contar um negócio pra vocês, meus aluninhos aqui, meus 30 aluninhos que estão aqui. Vocês estão quietinhos prestando atenção na aula. E eu tô dividindo um live aqui com esses meus coleguinhas aqui. Vai fazer mais de meia hora. Vocês estão quietinho, tranquilinho, sossegadinho, prestando atenção na aula e vocês pagaram. Eu tô aqui fazendo live. A galera aqui não para de escrever. Eu não tô podendo ler, eu não tô prestando atenção no que eles estão lendo, eu tô dando aula. E eles não param de escrever. O pau tá comendo ali. Toma escrever. Pra quem lê? Sabe o que é isso? Rubens Alves falou que nós precisamos ter a escutatória.
porque falatório a galera tá direto. Não param de falar, porque é digitando, né? Imagina se eles estivessem aqui no local que é só abrir o microfone e pode falar, porque vocês têm a liberdade de abrir o microfone desde que eu não tivesse dado comando. Eles estão falando, digitando. É porque não sabem receber uma aula de graça pelo Instagram. Ai, Cássia, você é grossa. Desde o dia que eu nasci, no berço, eu já fazia malcriação com a minha mãe. Porque a gente tem que ter um pouco de noção. Se você não tem a capacidade da escutatória, como você vai escutar você? Gente, galera da aula, esses são os pacientes de vocês. Os pacientes que não sabem parar de falar. Os pacientes que chegam para você e falam: já pesquisei em 2 locais, Dr. Google e Dr. Yahoo. Eu já tô sabendo que eu tenho. Eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. Aí você fala: ok, então pode ir embora, que você já tem isso. É porque não para de falar. Vocês têm que ter a escutatória. Eu ensino meus alunos que vão ser psicanalistas, porque aqui é uma turma de aspirante em psicanálise, a entender, se você não tem a capacidade de ouvir o outro, como você vai ouvir você? A coisa mais difícil que tem é ouvir, falar, blá, 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 blá. E hoje em dia, assim, você fala assim: eu tenho uma doença, o outro fala: eu tenho 2. Eu tenho um câncer, o outro fala: eu tenho 4. O outro tem 20. Então, na verdade, todas as vezes que eu fazia um live com vocês, sossega, Leão, sossega, porque vocês estão falando pro vento, porque ninguém tá respondendo. Eu não tô prestando atenção no que vocês estão falando. Cássia, você é doida. Desde pequenininha, no berço eu já rodava, caí do berço, deve ter caído do berço. Sabe por quê? Aceita que dói menos. A gente tem que simplesmente aceitar as frustrações da vida. Se você mora fora do país, deixa eu fazer o jabá ali para eles se tornarem meus alunos. Se você mora fora da fronteira do Brasil, se você é brasileiro, mora fora da fronteira do Brasil, em agosto nós estamos abrindo uma turma de formação livre em psicanálise, que é para fora do Brasil, onde você vai poder se tornar um aspirante em psicanálise. A psicanálise dura de 30 a 40 meses. E lá fora é mais caro que presencial. Sabe por quê? Dá mais trabalho da aula online. Vocês não sabem o trabalho que dá da aula online. Então é mais caro, é R$500 a mensalidade. Aqui presencial, dia 30 de maio tem como você entrar. E é 350. E por mês eu mando uma apostila. E eu não gostaria de desativar comentários, sabe por quê? As pessoas que têm que ter esse controle interno. Eu não preciso desativar comentário. Eu não, porque alguém chegou ali, eu vi falando: desativa comentário. As pessoas têm que introjetar a lei. Hoje o mundo está do jeito que está porque falta lei, falta limite, falta viver frustrações. Toma papuda! Então, eu dei para vocês os 8 passos aqui, que eu vou desligar ali, eu vou me despedir deles. Acabou um jabazinho ali de aula, de graça, sem pagar nada. E as pessoas falam: não gosto quando você fala disso, só fala disso. Vai criar seu canal, vai estudar e vai criar seu canal e vaza da minha vida. Então, são 8 tipos que o Duval falou em 62. Casal ainda sem filho, casal gerando filhos, com os filhos de 2 anos e meio, família, porque 2 é casal, não é família ainda. Um homem e uma mulher não é família. Família, segundo a terapia do sistema familiar, só que nasce o primeiro filho, seja da adoção, seja da barriga da mãe. Depois, família com criança pré-escolar, que é de 2 a 6 anos. O 4º é família com um filho de 6 a entrando na adolescência. O 5º é família com um adolescente, onde o filho mais velho tem de 13 a 25 anos. A 6ª é família com centro de partida, que começa a instituir o ninho vazio. E o 7º é famílias idosas, que aí você vai voltar para você e você vai ter que ver de como que você conviveu com aquele marido ou com aquela esposa. E muitos se separam nessa idade. Gente, só um minutinho que eu vou me despedir aqui. Você, Feni, ali, tá, expor a parte, já dei. Vocês não merecem não, vocês são tudo guti-guti. Então, gente, quer fazer os cursos comigo? Manda uma mensagem para Débora, 27 99505-1960. Tem aula agora no dia 7 de maio, pessoas abusivas, que eu vou tratar o agrupamento B. No dia 28 de maio tem um grupo de terapia que custa R$250. E não adianta você achar que você vai fazer de graça, que não, para um só relógio que você vem da corda e eu funciono. O valor da terapia de grupo é 4 horas por 250, onde você vai estar aprendendo a experiência emocional corretiva na terapia, alguns conceitos da psicanálise, a terapia grupal e a Vera Lengruber.
que é o efeito carambola. E dia 27 tem aula também de hipnose. Essas são as aulas de maio. A gente tá cheio de aulas em maio agora. E tem a psicanálise presencial, que enquanto tá no momento quarentena, eu tô dando aula online. Eu tô dando aulas assim, ó, gente, pela plataforma Hangout Meet. Deixa eu aparecer aqui pra aparecer. Ó, que bonitinha, gente! E aí vocês podem vir. E as aulas online para as pessoas que moram fora do país vai ser pela plataforma Cisco. Nós estamos aqui com um líder religioso de São Paulo, que ele falou que ele usa direto lá na igreja que ele tem em São Paulo. Que ele tem, não, acho que ele lidera. E ele usa a plataforma Cisco e ele falou que é maravilhosa. Que aí você vê 8 pessoas na tela. Dito feito, fiquem com Deus. Beijo no coração. Para de ser passional. Bater no Moro, bater no Bolsonaro, fica calma. A gente tem 2 histórias. O tempo vai dizer quem estava com a razão. Nesse momento eu continuo o Bolsonaro. Bolsonaro continua tendo meu apoio, porque eu não percebi ainda nada que o desaprove. As provas do Moro eram muito fracas. E eu vi o Moro traindo a confiança de quem ele foi padrinho de casamento. Carla Zambelli tem o meu apoio. Carla Zambelli fez aquilo que talvez eu fizesse. Fez de tudo para Moro não sair. Sabe? Eu faria o que Carla Zambelli fez. Nossa, você faria? Você prometeria o STF? E eu posso dar o STF para ele? Eu ia falar que eu ia pedir o Bolsonaro, o presidente. Então, e o Bolsonaro, quando falou que tinha 12 deputados sendo investigados, eram os 12 deputados sendo investigados pelo fake news. Ele não falou dos filhos dele, ele não falou 3 filhos sendo investigados. Ele falou que tinha 12. Tem 12 deputados sendo investigados que são apoiadores dele pelo fake news. Pelas fake news da Joyce Hassman, Birutinha. A Joyce já botou Moro como presidente de 2022. Vixe! Beijo, gente! Beijo, beijo, beijo. Política é o que a gente tem que aprender a falar, tá bom? Beijo. O dia de ontem eu preferia que não tivesse existido, mas existiu. Tchau, beijo. Beijo no coração, tá? Tchau. Tchau, Aron.